Será que vamos viver até os 100 anos? Essa é uma pergunta que muitos se fazem e que motivou um recente estudo. Durante o século XX, a expectativa média de vida aumentou consideravelmente em todo o mundo. E isso graças a avanços médicos e tecnológicos, como os antibióticos e as vacinas, além de melhorias nas condições de higiene e saneamento básico. Mas esse ritmo de aumento se manterá no século XXI ou terá um limite? Pesquisadores da Universidade de Illinois resolveram estudar as populações com maior longevidade, para entender se ainda poderíamos envelhecer por mais anos. E eles descobriram que o aumento da expectativa de vida está desacelerando e que estamos próximos de um teto biológico. Ou seja, quem nasce hoje não deve viver muito mais que nós ou nossos pais. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Meu nome é Yolanda Paz e eu falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Neste episódio, vamos abordar a tendência mundial de desaceleração no aumento da expectativa de vida e como isso se reflete no Brasil. Quem conversa comigo é Ruth Mello, professora da graduação e pós-graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Às vezes a gente precisa pensar mais na qualidade dos anos vividos do que da quantidade de anos que vamos viver. Também participa deste episódio o médico Marco Túlio Sintra, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Se ela conseguir chegar aos 100 anos, que seja com boa saúde. Ela possa estar aproveitando essa oportunidade de estar alcançando os 100 anos de idade. O estudo que eu mencionei na abertura deste podcast foi publicado na revista Nature Aging, em outubro de 2024. Em tradução livre para o português, seu título seria A Implausibilidade da Extensão Radical da Vida em Humanos no século XXI. Os pesquisadores analisaram os 8 países com as populações mais longevas do mundo, como Japão, Coreia do Sul e Suíça. Eles também incluíram os Estados Unidos a título de comparação. Os dados foram coletados de 1990 a 2019, ou seja, antes da pandemia de Covid-19, que em sua fase mais aguda achatou a expectativa de vida no planeta todo. Os cientistas chegaram à conclusão de que é improvável que a sobrevivência até os 100 anos de idade ultrapasse 15% para as mulheres e 5% para os homens. Eles também preveem que a expectativa máxima de vida seria em torno de 87 anos, cerca de 90 anos para as mulheres e 85 para homens. Essa é uma média que alguns países já estão perto de alcançar. No Japão, por exemplo, a longevidade é de quase 85 anos. Enquanto no Brasil, atualmente ela é de 76,4 anos. Para analisar os resultados deste estudo, eu passo a palavra agora ao médico Marco Túlio Sintra e, em seguida, à professora Ruth Mello. O que esse estudo mostra, e que está sendo debatido, é que há um limite do ganho de expectativa de vida baseada no bem-estar social e na melhoria da saúde das pessoas com a tecnologia atual. Menores ganhos, né, de expectativa de vida nas últimas décadas. Não surpreende, né? O que está isso acontecendo, né? Seria estranho se as pessoas continuassem aumentando de forma linear a expectativa de vida. Isso não quer dizer que nós não passemos por outro ciclo de expectativa de vida baseada em inovações tecnológicas. Então, a gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer. Então, o artigo ele realmente fala que essa questão da expectativa de vida ela vai encolher, né? A gente não vai ter muitos aumentos nos próximos anos, né? Mas acaba tendo esse enfoque nos países que já tinham uma expectativa de vida alta. Então, quando a gente compara diferentes regiões do globo, ainda existe espaço para ter um aumento na expectativa, né? Em países considerados de baixa renda ou média renda, como o Brasil, a gente percebe que ainda há uma margem para aumento da expectativa de vida, né? Quando a gente olha o artigo, ele acaba tirando muito a questão do contexto, né? Aí tem um contexto mais europeu e países já desenvolvidos. E aí, só trazendo algumas informações sobre a própria cidade de São Paulo, quando a gente olha a idade média de falecimento das pessoas, chega a ter uma diferença de 23 anos quando a gente compara bairros mais ricos da cidade de São Paulo com extremos da periferia. Chega a ser 23 anos de diferença. Enquanto nós temos em bairros mais ricos
uma idade média de falecimento perto de 81 anos, no extremo da cidade, as pessoas falecem com 58 anos. Isso dentro de uma mesma cidade, né? Eu também pergunto aos especialistas como a questão da qualidade de vida se encaixa nesse importante debate sobre o envelhecimento. Tem que interpretar com calma esses dados. Primeiro, a gente não pode levar em consideração somente o tanto que as pessoas vivem, mas de como elas estão envelhecendo. Porque envelhecer para uma sociedade não é ruim necessariamente, tá? Na verdade, pode abrir uma grande janela de oportunidades. Mas, como essas pessoas estão envelhecendo? Se elas estão envelhecendo bem em saúde, nós estamos comprimindo a fragilidade, o período de maior dependência para os extremos da vida dessa pessoa, é diferente de uma pessoa que está vivendo mais e está passando boa parte dependente, vamos dizer, com baixa qualidade de vida, com alto custo para a família e sociedade. Esse tanto a mais que elas estão vivendo bem, que é o que todas as políticas públicas têm que estar voltadas. Independente de qual seja o nosso limite médio de vida, que vai ser, principalmente os locais que têm alto nível de desenvolvimento humano, vai ser 85, vai ser 88 anos, mas que para os últimos 2, 3 anos que esteja a fragilidade, não para os últimos 15 anos. É isso que vai fazer diferença para a qualidade de vida das pessoas, para a economia desses locais e também para como sociedade como um todo. Então, é melhor chegar aos 80 fazendo tudo aquilo que eu gosto de fazer, meu lazer e aquilo que para mim é significativo, do que, de repente, chegar, sei lá, 100 e poucos anos, mas estar dependente de outras pessoas. O envelhecimento ele é um processo muito heterogêneo, com vários fatores envolvidos, não só biológicos, mas socioculturais, psicológicos, ambientais. Então, eu acho que essa conscientização de que tudo isso conta para minha conta bancária no final da vida, né? Eu brinco que os boletos às vezes chegam quando você usa mal a sua vida, né? No final o boleto vai chegar para você pagar e vai custar bem caro. Então a gente ter esse planejamento, uma educação para o envelhecimento desde pequeno, eu acredito que possa também contribuir para a gente chegar à velhice com mais qualidade de vida, com mais significado. A gente ainda tem muito esse olhar de supervalorização do jovem, porque o jovem é mais belo, o jovem é mais produtivo, e isso acaba atrapalhando o potencial das pessoas mais velhas, que têm grande potencial, experiência, e o próprio idadismo, ageísmo que a gente tem vivenciado acaba colocando em xeque o quanto essas pessoas podem retornar para a sociedade, né? Ainda é visto muito como um peso, né? As pessoas velhas são um peso, a gente vai ter que cuidar, mas até que ponto, né, a sociedade não precisa também mudar o olhar para como enxerga o processo e quão natural é. Então, a gente tem que, eu acho que, investir mais nessas questões relacionadas a como atingir uma velhice de forma funcional, independente, com autonomia, tomando as próprias decisões e gerindo a sua própria vida. Antes de continuar esse episódio, eu quero lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde você pode procurar pela playlist DW Revista. Além disso, também está no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. E em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Continuando no tema da longevidade, eu pergunto também a Ruth Mello, quais são os fatores que hoje dificultam o aumento da expectativa de vida? Se a gente pega hoje, né, e nos últimos anos, todas as doenças, né, as doenças que mais matam no mundo, a gente vai ter, assim, como campeã as doenças cardiovasculares, de origem cardiovascular. Essas tendências não têm se modificado muito ao longo dos anos. As doenças cardiovasculares e as crônico-degenerativas, elas são de difícil controle, diferente das infecções como a gente teve no passado, com o avanço de antibióticos, vacinas, que foram, né, algo que acabou controlando de uma maneira mais efetiva aquilo que
reduzia drasticamente a expectativa de vida. Porque, assim, as doenças crônicas, elas estão muito atreladas também ao estilo de vida, né? Então, é fácil a gente pensar numa pessoa que tem um bom poder aquisitivo, que ela se alimente bem, que ela faça exercício, que ela cuide da saúde, porque ela tem mais acesso aos serviços de saúde. Mas quando a gente vai para a população que é mais vulnerável, que não tem acesso a serviço de saúde, tem baixa escolaridade, vive em regiões que são inseguras, com alto índice de assassinatos, mortes, né, por causas externas, a gente começa a ter esse desequilíbrio, né? Então, é importante, tem várias coisas que a gente sabe que são importantes para a manutenção aí da saúde cardiovascular e prevenir doenças crônico-degenerativas, que a depender do contexto, novamente trazendo o contexto da pessoa, fica difícil a pessoa, por si só, conseguir controlar bem essas doenças. Por outro lado, a gente está passando por um momento, acho que global, onde nós temos várias situações relacionadas ao aumento da temperatura, situações climáticas, que podem colocar, né, o globo inteiro em situações de catástrofes. Então, isso vai gerar também um impacto nas questões da expectativa de vida e mortalidade das pessoas. E Marco Túlio, por que países como Japão, Coreia do Sul e Suíça têm uma expectativa de vida mais alta? Ou seja, qual a diferença deles para o Brasil? Nós estamos falando, primeiro, de países que fizeram uma transição demográfica mais lenta, são países que envelheceram de forma mais devagar. Então, eles tiveram mais tempo para preparar a economia, o sistema previdenciário, o sistema de saúde, a infraestrutura do país para se tornar um país mais idoso. Enquanto que o Brasil, isso está acontecendo de forma muito rápida. Então, a nossa transição demográfica é rápida. Ou seja, nós estamos tendo muito menos tempo que esses países ricos para se adaptar de um contexto de envelhecimento populacional. Segundo, a maior parte desses países enriqueceram no momento que você tinha uma grande população economicamente ativa, ou seja, tinham menos pessoas dependentes, menos idosos que não trabalhavam, e menos crianças, muitos adultos. Eles aproveitaram esse momento para envelhecer. Então, nós estamos envelhecendo antes de se tornar ricos. Isso é uma grande questão. Terceiro, o combate às iniquidades, desigualdades sociais. Quando nós estamos falando de Japão, Suécia, nós estamos falando de países com menos iniquidades. E isso faz diferença na forma como as pessoas vão envelhecer. E quarto, que talvez seja uma grande diferença, é política de Estado. Então, o envelhecimento, cuidar da sociedade, planejamento de envelhecimento, não pode ser uma política de um governo, tem que ser política de Estado. Independente de quem seja o presidente, quem seja o ministro, todos os governos têm que estar envolvidos para preparar uma sociedade para um contexto de envelhecimento. Para finalizar, gostaria de perguntar aos nossos convidados quais políticas públicas são necessárias no Brasil para a sua população idosa. Eu acho que o primeiro ponto, né, a gente tem o Estatuto do Idoso, que traz vários pontos importantes de manutenção do direito das pessoas idosas, mas às vezes a gente não vê algumas coisas serem aplicadas na prática, né? Em termos do cuidado da população que está envelhecendo no Brasil, o que a gente tem hoje é um gap muito grande entre os serviços de atenção primária. A gente tem muita coisa de atenção primária, de prevenção de doenças. Acho que o SUS faz um papel excepcional nessas questões, os programas relacionados à saúde da família, isso tem sido bem implementado e gerido, só que a gente tem um gap no contínuo do cuidado. É esperado um aumento também de pessoas que vão ter certa dependência para continuar vivendo em suas casas, no seu domicílio. Então, a gente tem esse gap justamente de serviços que vão fazer com que essas pessoas fiquem por mais tempo dentro de suas casas, envelhecendo no lugar que elas consideram importante, familiar, e aonde ela quer envelhecer. E nesse ponto, a gente tem também uma carência de serviços que vão abrigar essas pessoas que não têm condições de ficar vivendo com qualidade nas suas casas. E é importante a gente olhar para essa parcela que só vai crescer nos próximos anos. Já está grande, mas vai crescer ainda mais nos próximos anos aqui no Brasil.
Se eu quero que a população envelheça bem, eu tenho que cuidar dessa pessoa ao longo da vida toda. Então, nós estamos falando que nós universalizamos acesso à creche, para a criança ser estimulada desde pequeno ter boa alimentação. Nós estamos falando que as crianças estão tendo ensino de qualidade. Nós estamos falando que toda a população tem direito e tem acesso ao curso superior. Nós estamos falando que nós desenvolvemos a economia, a tecnologia, para que as pessoas tenham um trabalho estimulante ao longo da vida delas. Nós estamos falando de um país que investe pesadamente em promoção e prevenção de saúde, para evitar que as pessoas fiquem doentes. E num país preparado para que o idoso continue ativo, autônomo. E aí nós estamos falando que o idoso tem acesso a equipamentos de lazer, de cultura. E é isso que falta para nós. Eu deixo aqui meu agradecimento a Ruth Mello e ao Marco Túlio Sintra por compartilharem todas essas informações com a gente nesta edição do DW Revista. E aí, você curtiu esse episódio? Quer sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então é só deixar um comentário no YouTube ou no Instagram da DW Brasil. O episódio desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site e nas nossas redes sociais. A produção, apresentação e edição do podcast são minhas, Yolanda Paz. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é do Rafael Roldão. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Até a próxima. Tchau!